Buenas, meu povo, buenas, minha pova. Eu sou Maurício Beles e hoje eu vim te contar os 10 principais erros que te fazem cair na malha fina. Ao contrário do que muita gente pensa, cair na malha fina não quer dizer que tu cometeu algum crime. Esse é um procedimento de verificação da Receita Federal que ela usa para cruzar as informações que ela recebe e ver se está tudo certo. Caso não esteja alguma informação de acordo, caso ela encontre alguma consistência, ela separa essa declaração para fazer uma verificação melhor. Então, nosso 10º erro, apresentar variação patrimonial incompatível com a renda. A Receita Federal entende que tudo que eu ganho durante o ano, uma parte eu tenho que usar para minha subsistência. Então, uma parte do todo o bolo que eu ganho, que eu declaro que eu ganho todo ano ali, eu tenho que usar para pagar água, tenho que usar para pagar luz, para comprar comida, para comprar brusinha, sabe? Então, de todo que eu ganho, uma parte é retirada para eu me manter. Eu não preciso declarar essa parte, mas a Receita entende que eu retiro essa parte. Então, a minha evolução patrimonial tem que ser de acordo com isso. Tu imagina eu fazer a declaração desse ano e dizer para a Receita que eu comprei uma casa de 300 mil, sendo que eu declarei que a renda que eu recebo é de 100 mil. Pode acontecer isso? Pode. Mas eu vou ter que explicar de onde é que veio esse dinheiro, entende? Se eu ganho 100 mil por ano e eu preciso de uma porcentagem, eu preciso de uma parte desses 100 mil para eu me manter, como é que eu consegui 300 mil para comprar uma casa? Assim, na bucha, entende? Então eu preciso declarar isso. Cara, eu fiz um financiamento, eu tinha um dinheiro guardado, eu vendi um outro imóvel que eu tinha para comprar isso. Então, são coisas simples de demonstrar. Isso pode acontecer, certo? Então, são coisas possíveis de acontecer, mas precisa ter uma origem. Essa origem precisa ser explicada. Então, como as pessoas não explicam essa origem direito, acabam caindo na malha fina para ter que dar essa explicação. Se eu não declaro a origem desses recursos para comprar esse imóvel, a Receita entende, então eu estou tendo receita que eu não estou declarando para ela, estou sonegando e automaticamente eu estou sonegando imposto. Caso você tenha interesse, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo explicando como é que faz para declarar um imóvel financiado, como é que faz para declarar um imóvel financiado, como é que faz para declarar um imóvel quitado, vai dar tudo aqui em cima para tu ver depois, tá? Para tu não cometer esse erro e não cair na malha fina. Nono lugar, atualizar o valor dos bens. As pessoas cometem o seguinte erro: eu compro uma casa há 10 anos atrás, que eu paguei um valor. E aí, todo ano, quando eu vou declarando imposto de renda, eu vou atualizando esse valor com o valor de mercado que eu acho que essa casa vale. Ah, então são 10 anos declarando, 10 anos morando, 10 anos declarando, 10 anos atualizando esse valor. E aí o que acontece? A hora que eu vendo esse imóvel com um valor muito próximo do valor que eu declarei. E isso está errado, porque, como eu falei ali atrás, o que a Receita quer é a parte dela do bolo. O maior sócio que nós temos é a Receita Federal, certo? Então, qualquer dinheiro tem lucro, ela tem a parte dela, ela tem direito à parte dela, por lei, e aí a gente tem que pagar a parte dela, tá? Então, o que a Receita quer é a parte dela. Quando eu compro um imóvel, eu comprei um imóvel lá atrás por 100 mil, certo? Então, o valor que eu comprei, quando eu for vender 10 anos depois, por 300 mil, para a gente continuar no mesmo exemplo, tem uma diferença de 200 mil. Esses 200 mil é meu lucro. Então eu lucrei 300 mil nesse negócio, entre comprar e vender o imóvel, e a Receita Federal quer a parte dela desse lucro de 200 mil. Então, quando eu vou atualizando o valor, ao longo de 10 anos eu vou atualizando com o valor de mercado, que a casa subiu de 100 mil para 300 mil, o valor que eu vou declarar ali que eu comprei vai ser um valor muito próximo do valor de venda, se não for o mesmo valor. Se não for 300, 300, vai ser 290, 300, vai ser 300, 310. Então vai ser valores muito próximos. Aí o que isso vai acontecer? Vai reduzir muito o meu lucro e vai reduzir muito o imposto da Receita Federal, que é isso que eles estão interessados, certo? Então tu nunca atualiza. Então tu vai comprar o imóvel, se tu passar 100 anos com o imóvel, ele vai ficar 100 anos aquele valor. Tem já, eu comprei um imóvel por 30 mil e hoje esse imóvel está valendo 300 mil. Enquanto eu não vender, ele vai ficar com esse valor de 30 mil. Eu só vou declarar o valor dele de 300 mil no momento da venda. E aí tem o cálculo do meu lucro e o imposto tem que ser pago, tá? Essa é a forma correta. Agora, se tu quer saber como vender um imóvel
pagando menos imposto de renda, eu vou deixar outro vídeo aqui em cima para tu assistir depois e saber como fazer isso. Oitavo lugar, tu confundir o plano PGBL com VGBL. Todo mundo sabe, caso tu não saiba, tu vai ficar sabendo agora. Existem dois tipos de previdência privada que a gente pode fazer, a PGBL e a VGBL. Tirando a primeira letra, a diferença entre elas é que uma eu posso deduzir do imposto de renda e a outra eu não posso deduzir do imposto de renda. Somente a PGBL eu posso deduzir do imposto de renda. A principal diferença é essa, lembra? PGBL, eu vou pagar imposto de renda sobre tudo e o que eu coloquei e o que eu vou ter de lucro, então eu consigo deduzir do imposto de renda. E a VGBL eu pago imposto de renda somente no que eu vou lucrar, não no que eu vou colocar ali. Então eu não declaro imposto de renda. Essa é a principal diferença entre os dois. Não confunde para não cair na malha fina. Sétimo lugar, gastos com saúde. Todas as deduções que nós temos disponíveis no imposto de renda, a única sem limite, sem teto, zoeira never ends, é saúde. Então, se eu tiver um gasto com 1 milhão em saúde, eu consigo deduzir integralmente esses 1 milhão. É de se imaginar que é onde as pessoas mais tentam fraudar e também é de se imaginar que é onde a Receita Federal mais está de olho em cima. O que tu precisa para deduzir? Tu precisa de um recibo do médico que tu pagou a consulta, tu foi na consulta e pagou a consulta, tu precisa de um recibo do médico, uma nota fiscal, que tem o nome do médico, o nome da clínica, o nome do hospital e o CPF ou CNPJ dele. Tá? Tu vai usar essa informação para declarar e guardar esse recibo junto com a tua declaração uns 5 anos. Caso a Receita estranhe alguma coisa e queira informação, a gente tem esse comprovante aí para dar. Sexto lugar, informar o mesmo dependente em mais de uma declaração. Basicamente, um CPF só pode constar em uma única declaração de imposto de renda. Eu não posso pegar o mesmo CPF e botar em 2, 3, 4, 10 declarações. Tu tem um casal que os dois declaram imposto de renda separados, tá? Os dois decidem pagar imposto de renda, declarar imposto de renda separado, que vai ser benéfico para eles, e eles têm um filho. E aí, geralmente, o que acontece? Coloca no imposto de renda do pai, para ter o desconto da escola. Mas ele está no plano de saúde da mãe, que é descontado em folha da empresa. Então, aí o pai bota o CPF do filho na declaração de imposto de renda dele, para ter o desconto da educação, e a mãe coloca no imposto de renda dela para ter o desconto do plano de saúde, que é descontado do nome dela. O que acontece? Isso não é permitido, a Receita não permite. Esse filho, esse CPF, que eu falei lá atrás do CPF, esse filho só pode constar na declaração de um deles, só pode constar em uma declaração. Ou esse filho fica na declaração do pai, ou esse filho fica na declaração da mãe. Independe, não existe regra qual vai ficar. Quem pagar menos imposto com aquele filho, fica com aquele filho. Quinto lugar, não se inscrever no canal. Toda semana tem um vídeo novo no canal sobre imposto de renda ou como tu cuidar melhor do teu dinheiro, seja economizando ou seja investindo. Se tu te inscrever agora aqui embaixo, eu te garanto que tu vai pagar menos imposto de renda e não vai te incomodar com a malha fina. Agora, caso tu não queira, já sabe. Quarto lugar, omitir rendimentos próprios ou dos dependentes. O que acontece? Tu faz a declaração, tá? Eu fiz a minha declaração no meu nome, eu troquei de emprego lá no início do ano, e aí eu me esqueci de botar aquela renda daquela outra empresa lá no início do ano, tá? Aquela empresa não esqueceu de mandar informação para a Receita Federal. Então a Receita Federal vai ver que eu estou declarando um valor e recebi um valor maior, tá? Recebi um valor diferente. E aí eu vou acabar caindo na malha fina. Só que do mesmo jeito que isso acontece comigo, isso acontece com os dependentes. Tá? Eu falei o exemplo do filho há um tempo atrás. Então aquele estágio que o teu filho fez nas férias de verão, ali janeiro e fevereiro, tu nem lembrava mais, pois é, a Receita lembrou. A empresa lembrou de mandar a informação e a Receita lembrou. Então entra pensão, entra aposentadoria, entra auxílio, né, cara, estágio, lucro. Então, todas essas informações precisam ser declaradas. Terceiro lugar, informar dados divergentes das fontes de informação. A Receita Federal trabalha com cruzamento de informações, tá? Então, tudo que tu declara no teu imposto de renda, salário que tu ganha, que a empresa te pagou,
as despesas que tu tem com faculdade, com escola, com médico, com plano de saúde, com previdência, sabe? Todas lucro que tu vendeu, que tu comprou. Então, todas essas informações que tu declara no teu imposto de renda é declarado na outra ponta. Então, essas mesmas empresas, essas mesmas pessoas declararam lá na outra ponta. E aí a Receita cruza essas informações. Essas informações batendo todas elas, dá match. E aí a tua declaração passa, tu tem a tua restituição, ou paga mais, enfim, mas dá tudo certo. Se tiver divergência em alguma dessas informações, tu vai cair na malha fina para verificar. Então, aquele papel que tu recebe da tua empresa, dizendo o salário que tu recebeu no ano, os benefícios que tu ganhou, aquele papel do plano de saúde, dizendo os gastos que tu tem que ter. Então, aquele papel, quando essas empresas te mandam, eles mandaram essa mesma informação já para a Receita Federal, por outros caminhos. Então, a Receita Federal só está cruzando essas informações para ver se bate. Então, tudo que tu for declarar que tu tiver esse papel, que tiver esse recibo, coloca exatamente igual tá nesse papel, que é justamente para tu não ter problema. Se tu achar que esse papel veio com algum erro, algum valor a mais ou algum valor a menos que tu tem certeza, aí tu vai ter que entrar em contato com essa empresa para ela corrigir esse papel para ti. Porque quando a empresa corrige esse papel e manda para ti, ele não está só corrigindo e mandando para ti, ela está corrigindo a informação que ela mandou para a Receita Federal. Aquele papel que tu recebe é só uma espécie de comprovante, vamos dizer assim, do que foi mandado para a Receita Federal, que vai ser mandado para ti também. Então tem que prestar muita atenção nisso. Segundo lugar, erro de digitação. Não é à toa que esse tópico está em segundo lugar, só está perdendo para o nosso primeiro. O erro de digitação é o principal responsável por muitos dos erros que a gente já comentou que te fazem cair na malha fina. Um número que tu erre num CPF ou num CNPJ que tu cadastra já é o suficiente para dar uma divergência de informação e te levar a cair na malha fina para ver o que aconteceu, tá? Isso sem contar valores digitados. Tem muitos erros que acontecem simplesmente por erro de digitação de valor. Imagina que eu gastei R$ 100 numa consulta médica, eu vou declarar para a Receita, e aí na hora de digitar eu erro a informação e coloco R$ 1.000. Exemplo aleatório. Então é um zero a mais, é um erro de digitação que acaba levando essa divergência na informação. O médico vai declarar que recebeu 100 de mim, eu vou declarar que paguei 1.000 para o médico, não dá divergência de informação, malha fina. Outra coisa muito importante, a separação de reais para centavos no imposto de renda deve ser feita com vírgula e nunca com ponto. Eu trabalho, a empresa me pagou no ano 70 mil. A hora que eu for digitar, eu digito 70,000 e dou Enter. Quando eu fizer isso, o programa não vai entender que eu recebi 70 mil reais. O programa vai entender que eu recebi 70 reais. Tu imagina o resultado que vai ser disso. Primeiro lugar, e mais importante, confiar cegamente em quem faz a tua declaração do imposto de renda. Tu pagar alguém para fazer a tua declaração, não é certeza que a informação vai estar correta. E não é certeza, não quer dizer que tu não precise verificar se as informações estão corretas. Pois pode acontecer algum desses erros que a gente já comentou sem querer. Até mesmo porque nessa época do ano, o pessoal que faz imposto de renda está muito atarefado, cara. O cara está fazendo um monte de imposto de renda todo dia. Então a chance de errar uma vírgula, a chance de errar um valor, de errar uma informação, de confundir, trocar uma informação de uma pessoa e botar na outra e tu cair na malha fina é gigantesca, aumenta muito nesse momento. Mesmo que o erro seja dele, a declaração é tua. A responsabilidade pelas informações é tua. E quem vai arcar com as consequências é tu. Então quem vai ter que pagar imposto, quem vai ter que pagar multa, quem vai ter que pagar juros, vai ser tu, queridão. Não vai ser a pessoa. Então tem que focar nisso, tá? Então qual é a melhor maneira da gente corrigir tudo isso? Então faz a declaração, acabou de fazer a declaração, em vez de enviar, tu checa antes, manda um dia depois, sabe? Faz hoje, para, manda um dia depois, ou para, toma um café. Checa essas informações, depois que tu tiver com ela toda concluída, toda feita, checa todas essas informações, confere se todas as informações estão corretas, se está tudo colocado no lugar certo,
se os valores estão corretos, se os documentos, números de documentos estão declarados estão corretos. Então checa todas essas informações e só depois tu envia. É um pouquinho mais de trabalho que tu vai ter, um pouquinho mais de tempo que tu vai perder na tua vida, meia hora, vamos chutar, não dá nem isso, é meia hora que tu vai perder da tua vida, mas tu vai ter certeza que tu não vai cair na malha fina, não vai precisar se incomodar depois, tá legal? Se tu já caiu em algum desses erros, eu vou pedir que tu comente para mim aqui embaixo, certo? Se tu acha que essa informação é útil para alguém, se tu conhece alguém que já caiu em algum desses erros, manda esse vídeo para ele assistir, para ele aprender, né, para ver como resolver isso, tá bom? Eu tenho uma playlist aqui em cima com vários vídeos. Se não tem dicas para tu te livrar de todos esses erros, tem para quase todos. Então vou deixar essa playlist aqui para tu assistir. Caso tenha alguma informação que tu não esteja aqui, deixa nos comentários aqui embaixo que assim que eu ver eu te respondo, tá bom? Então, meu muito obrigado e até a próxima.